paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos à lição da Escola Bíblica Dominical desse momento, né? A primeira lição que vai nos trazer o título A Pessoa do Espírito Santo. Vamos ver e tentar aprender e entender juntos sobre a pessoa do Espírito Santo. É uma lição muito interessante. Sabemos que por mais que nós interagirmos juntos, não vamos conseguir entender tudo, porque é muito abrangente a história do Espírito Santo. Mas vamos tentar fazer um resumo desta lição para nós, para que um pouquinho possamos entender o que Deus quer falar conosco sobre a pessoa do Espírito Santo, ao qual nos traz aqui o textual que está em Efésios 4, no seu versículo 30. Quem não tem a revista pode acompanhar na Bíblia, e diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, né? Então nós estamos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, para o dia em que vamos ser salvos pelo Senhor. Sabemos que nós aceitamos o Senhor Jesus porque reconhecemos que somos pecadores, mas essa força não é nossa, esse privilégio não é nosso, mas sim do Espírito Santo que esteve ali fazendo parte da nossa vida, fazendo parte da salvação, e assim aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então, por isso que não devemos entristecer o Espírito Santo, porque é Ele que está do nosso lado, nos ajudando e nos dando força para vencer todo o mal. A verdade prática vai dizer: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. É um tema que nós pentecostais vivenciamos, né? Então nós já começamos a entender que a Bíblia, ela revela todas as manifestações do Espírito Santo. A palavra, ela mostra tudo que o Espírito Santo faz, as obras que ele faz. Já começamos a entender que todas as curas e libertações que acontecem é o Espírito Santo que faz. Já começamos a entender que todas manifestações, pregações, palavras ministradas, tudo vem do Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. A leitura bíblica está no Evangelho de João 14, versículo 16 ao 18 e o versículo 26, e também no Evangelho de João, capítulo 16 e o versículo 14, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então, nesse texto, nessa leitura bíblica, já começamos a entender a manifestação do Espírito Santo, o que levou o Espírito Santo a se manifestar na nossa vida. Sabemos que o profeta Joel já deixou bem claro que nos últimos dias o Senhor ia enviar o Consolador, ia enviar o Espírito Santo, ia derramar sobre toda a carne o Espírito de glória. E ali os jovens começariam a profetizar e os velhos teriam sonhos e visões. Então, é uma promessa que o Senhor tinha feito, e assim, através do Senhor Jesus Cristo, essa promessa ela foi cumprida, aonde no dia de Pentecoste aconteceu a primeira manifestação do Espírito Santo. Isso no Novo Testamento, mas já se lermos o Velho Testamento, nós vamos entender e encontrar também várias manifestações do Espírito Santo agindo através dos profetas, através dos músicos, porque desde o princípio, né, o Espírito Santo ele já habita no meio de nós. Basta buscar que ele nos ame. Bem, vamos à introdução. A introdução dessa revista ela vai dizer assim: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo.
no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiência com a manifestação do Espírito de Deus, mas a sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossália, né? Que é as línguas, a profecia, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele, né? Então nós que somos já pentecostais, nós já conhecemos as suas manifestações, como a primeira manifestação do Espírito Santo, que é pelo dom de línguas, né? Sabemos que quando uma pessoa ela tem o batismo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele já começa a falar em línguas estranhas, né, como nós chamamos, que é a língua dos anjos. Então essa é uma das primeiras manifestações do Espírito Santo. E também o comentarista aqui, ele nos enfatiza que também conhecemos o Espírito Santo através dos seus preciosos dons espirituais, que está em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, né, que vai nos falar a respeito dos preciosos dons espirituais que o Senhor tem nos dado através do Espírito Santo, né? Então, isso já é uma introdução da manifestação do Espírito Santo. Já estamos começando a conhecer a pessoa do Espírito Santo, como identificar ele no meio da igreja. O primeiro tópico desta lição fala a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, né? O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Então, nós precisamos conhecer ele, né? Para nós conhecermos ele, precisamos meditar na palavra para poder conhecer. Nós vamos conhecer sobre a sua divindade e a sua personalidade e os seus atributos divinos que ele tem feito na nossa vida. Então vamos ao primeiro subtópico, que vai falar sobre a divindade do Espírito Santo. E diz assim: a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está escrito lá em Mateus 18, 19. Não somente da forma tritária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito, né? E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim, habita no crente o Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em Atos 5:3 e versículo 4. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Então, já começamos então a conhecer a divindade do Espírito Santo. Sabemos que começamos a conhecer ele através do batismo, né? O batismo nas águas, ao qual somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí já começamos a entender, né, a relação que o Espírito Santo tem com o Pai e o Filho. Já começamos a ver então uma das suas primeiras manifestações ali no batismo com as águas, né? Também nós começamos a entender e aprender aqui que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Então, nós que aceitamos o Senhor Jesus, né, já sentimos a presença dele através do batismo, né? Ele agora faz morada em nós, faz morada em nossos corações, porque ele nos aceitou primeiro, né? Sendo Deus, nos aceitou, e assim ele faz morada em nós, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Por isso que
que devemos cuidar do nosso corpo, ter cuidado com aquilo que nós colocamos no nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar, não manchar, não deixar, né, o inimigo tocar, mas sim zelar desse corpo que é o templo do Espírito Santo. Amém? Então vamos para o segundo subtópico, que vai falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Nós já vimos a sua divindade, agora nós vamos ver a sua personalidade, que vai dizer assim: a personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade entre os demais. O Espírito é inteligente e racional. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer, né? E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, né? Então, o Espírito Santo, ele tem vontades próprias. Então vamos lá. A personalidade do Espírito Santo, ele é intelectual, ele tem emoções, ou seja, ele tem ciúme daqueles a quem ele ama, da quem ele protege. Então ele cuida de você, tem ciúme de você, ele não quer perder a sua vida para o inimigo. Por isso que ele está sempre aí do seu lado. Por isso que diz que ele chega para o Pai com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque ele cuida de você, ele zela pela tua vida. Então ele tem emoções, né? Ele tem emoções, ele tem, né, vontades, entendeu? Então ele é um ser racional, porque ele faz parte da Trindade Santa do Senhor. Foi ele que não deixou o apóstolo, né, fazer uma de suas viagens. Então ele comanda tudo. Às vezes, quando nós nos entristecemos e às vezes queremos parar de caminhar, e depois reconhecemos que não podemos parar, achamos que é nós que estamos reconhecendo, mas é o próprio Espírito Santo agindo na nossa vida, pedindo para que nós venhamos continuar no caminho, para que nós não venhamos cair. Aí já começa uma ação do Espírito Santo nos dizendo que o mundo lá fora não é comparável com o mundo aqui dentro da presença do Senhor. Aqui podemos até mesmo passar por perseguições, mas Ele está conosco para nos dar vitória. Amém? Vamos ao terceiro subtópico, que vai falar sobre os atributos divinos do Espírito Santo. Vamos tentar entender junto quais atributos divinos que o Espírito Santo proporciona para nós. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísico e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios no poder do Espírito Santo, e a fonte de poder e milagres. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano, as coisas do futuro. Isso por ser onisciente, ele possui os atributos da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, e é o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis: santidade, verdade, sabedoria e entre outros, né? Então já começamos a entender que os atributos do Espírito Santo que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele está em todos os lugares. Podemos milhares de pessoas orar no mundo inteiro, ele está ali ouvindo todos, acatando todas as orações daqueles que são fiéis a Deus. Então ele está em todos os lugares, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele que estava lá no princípio, quando Deus estava formando a terra. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, e criou Deus os céus e a terra.
E no segundo versículo fala assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele está desde o princípio se movendo sobre a face da terra, né? Procurando um coração puro para que ele possa habitar. E quando Deus diz, começa a fazer separação entre águas e águas, o Espírito de Deus apenas usou uma palavra, que haja separação. Quando Deus liberou essa palavra, o Espírito Santo que estava ali começou a fazer aquela separação. Quando ele disse separar a noite e o dia, o Espírito Santo estava ali fazendo a sua manifestação. E quando Deus agora ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus já estava falando com o Filho e com o Espírito Santo, dizendo para fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então aqui nós já começamos a ver as manifestações do Espírito Santo também, como nós já dissemos sobre os milagres e poder. Ele é a fonte de todo o poder de Deus, né? De todo o poder manifestado por Deus vem através do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler aqui uma síntese do tópico 1. A Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Então, a Bíblia nos revela tudo isso que nós estamos falando aqui. É só começar a ler de Gênesis, Apocalipse e vamos entender melhor ainda a respeito do Espírito Santo. Vamos ao segundo tópico que fala sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos ver. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade, né? Então nós já sabemos que sobre os atributos divinos e já sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. 3 nomes, 3 senhores, 3 pessoas que talvez diferentes, mas com instintos iguais, com o mesmo poder, mesmas personalidades e mesmas ações, mesmo amor e caráter pelo ser humano. Então, nós já começamos a conhecer a sua majestade. Sabemos que todos os 3 são 3 nomes, 3 senhores, um só Deus. Amém? O primeiro subtópico fala sobre pericorese, né? É uma palavra temática, né, que muitos não conhecem, mas vamos tentar entender juntos aqui. Que diz assim: é um termo teológico, né, desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação trinitariana, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesse termo e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito está também nesta Trindade. Então, essa palavra ela tem um significado da seguinte maneira: que o Espírito Santo e Jesus Cristo e o Pai é um só. Está querendo dizer que é a mesma personalidade. Está dizendo que eles é um só. Foi quando Jesus estava ali com seus discípulos e de repente ele pergunta: mas cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. Aonde Jesus disse assim: estou há tanto tempo convosco que ainda não me conheceste. Entendeu? Então é aonde que ele diz essa palavra: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, que cada um manifesta a sua glória e majestade sobre a nossa vida. Amém? Segundo subtópico diz: ele me glorificará. Vamos tentar entender esse título tão temático e esse versículo temático, está em João 16,14, para nós tentar entender.
houve época em que entre nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã, né? Então, quando Jesus ele traz essa palavra, e ele me glorificará, que está em João, no Evangelho de João 16, versículo 14, diz assim: ele me glorificará porque há de receber o que é meu e o há de anunciar. Então, quando Jesus libera essa palavra, de fato foi algo temático, né, que muitas pessoas falam: peraí, se ele glorificará Jesus Cristo, então isso quer dizer que ele não é um só Deus. Então tem algo diferente aí. Mas não, o Pai ele também glorifica o Filho, ele exalta o Filho. Então, sendo assim, o Espírito Santo de Deus também pode glorificar o Filho e glorificar o Pai. E nós, ambos juntos, temos que glorificar ambos, glorificar os três, porque todos eles é digno da nossa adoração, porque são três nomes, três senhores, mas um só Deus. Então nós temos essa tendência de adorá-los, porque eles são eternos, eles são os nossos Deus, o nosso Deus que nos guarda, nos livra e nos deixa com vida e saúde. Amém? Para entender? Né? Então, quando Jesus disse que o Espírito Santo iria glorificar a ele, né, está dizendo que nós também devemos glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorificando um, estamos glorificando todos. Se nós dizer assim, glória a Jesus, a mesma coisa que nós estamos dizendo glória a Deus e glória ao Espírito Santo. Nós falar assim, venha a mim Espírito Santo, é a mesma coisa que dizemos, venha a mim o Senhor Deus, venha a mim Senhor Jesus. Então, que é um só, né? Terceiro subtópico diz o efeito prático da pericorese. Então vamos ver o efeito prático desse termo, que diz assim: a verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor, como nós já dissemos, né? Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade da Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras, tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Então, não importa, como nós disse, né? Não importa se você adorar um, você está adorando o outro. Se adorar o Pai, está adorando o Filho. Se adorar o Filho, está adorando o Espírito Santo. Então, é um só Deus, um só Senhor. A sua glória e majestade é manifestada sobre a nossa vida. Amém? Vamos ao quarto subtópico: consubstancial com o Filho. Vamos ver? Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identificar como Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai, né? Que está em João 10:30. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, está em Romanos 8:9. Jesus disse que o Pai nos dará outro Consolador. A palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo
portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, né? Quando ele fala que o Senhor enviaria outro Consolador, é a mesma forma que está dizendo que Deus enviaria alguém do céu para estar junto com o povo de Deus, como a geração eleita, que somos nós, uma geração escolhida por Deus, para estar recebendo essa graça, esse poder, esse avivamento. Então, se o Senhor disse que iria enviar o Consolador, é porque ele diz que está enviando alguém do céu com glória e poder e majestade, que poderia entender o homem, né, para que o homem pudesse ser convencido de todo o pecado. E esse alguém que poderia convencer o homem era alguém como o filho e como o pai, porque ambos, né, têm, né, a necessidade de fazer com que o homem se arrependesse para que um dia possa morar no céu juntamente com ele, porque Deus fez o homem para o adorar e assim estar do lado dele em glória e majestade. Okay? Entendendo? Espero que estou contribuindo, né, para o entendimento desta palavra. Vamos para o terceiro e último tópico desta lição, que vai nos dizer: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Olha só, a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Então, ele está desde a fundação do mundo, como nós já dizemos, agindo, né, no mundo, na preservação das coisas, né, na preservação do ser humano. Nós sabemos que acontecem várias catástrofes no mundo, né? E muitas pessoas às vezes morrem, outras conseguem estar vivos. Por quê? O Espírito Santo ele está atuando ali. O Espírito Santo ele está dando livramento. Quantas pessoas o Senhor dá livramento? Quantas pessoas o Senhor está guardando, né? E quantas Deus permite também que algumas não conseguem, né, conseguir ser restituído. Mas nós sabemos que o Espírito Santo ele nos dá uma chance da liberdade. Nos dá uma chance para nós entender a sua glória e poder. Então ele atua no ser humano e também no mundo. Ele está em todo canto do mundo, né, atuando para nos dar sabedoria e entendimento para fazer as suas vontades. Primeiro subtópico fala no mundo. Vamos ver qual a atuação do Espírito Santo no mundo. Sua atuação é visível, a começar pela criação, né, e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Está em Salmo 104:30, né, do salmista Davi. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Então, o Espírito Santo ele está atuando em coisas que achamos que não é ele. Por exemplo, tem um concurso e estudamos vários momentos para poder passar naquele concurso. Mas são milhares de pessoas que concorrem, talvez uma vaga, 10 vagas, né? E às vezes nós conseguimos passar, uma pessoa consegue passar. Por quê? Porque ele estudou, porque ele quis estudar? Não. Além de estudar, ele colocou a sua fé em ação do Espírito Santo e o Espírito Santo agiu na sua vida. O médico, né, que está ali, né, tentando achar a solução para curar as pessoas, tentando achar, né, algo, usando a sua sabedoria humana para tentar curar alguém. Só que aí o Espírito Santo ele entra em ação e ajuda que os médicos conseguem exercer aquela função da forma adequada para que venha a haver a cura. Então tudo tem a atuação do Espírito Santo. E ninguém consegue nada sozinho.
até uma promoção da empresa, de um cargo melhor, né? Quando nos capacitamos, né? Ele permite que nós conseguimos evoluir na empresa, porque ele vê a nossa capacidade, o nosso intelectual, ele vê a nossa força de vontade, buscando a sua presença, e aí ele abre as portas e assim solidifica. Amém? Então tudo isso ele está agindo no mundo, na nossa vida, desde o princípio até aqui e eternamente. Segundo subtópico, no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, que está em Números 11:25, e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. Então, ele esteve lá no meio do povo de Israel, a geração escolhida, foi Deus ali que levantou Moisés para conduzir aquele povo ao arrependimento, para que eles pudessem chegar até a terra prometida. Deus que usou ali os juízes, levantou juízes para libertar o povo de Israel que estava em cativeiro. Deus que levantou tantos homens e profetas, reis, para fazer a sua obra ali, Como eu já disse, nosso primeiro contato é com o Espírito Santo, quando nós nos arrependemos e aceitamos a Jesus. Às vezes, quando nós falamos assim que só chegamos ao Pai através do Senhor Jesus, isso está correto. Mas só chegamos a Jesus através do Espírito Santo e ao Pai através de Jesus. Então há uma ligação entre os três. Por isso que é fato dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Amém? Através de um, achegamos ao outro. Então, através do Espírito Santo, achegamos a Jesus, e através de Jesus chegamos ao Pai. Amém? E assim ambos nos recebem de braços abertos. O terceiro subtópico vai dizer, na vida humana, vamos ver o mover do Espírito Santo na vida humana. Vamos lá? O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descrição foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, e das manifestações dos dons espirituais, que está em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Então, o Espírito Santo, ele atua na vida do homem e da mulher. Isso tudo começou no Novo Testamento, ali no dia de Pentecostes, está em Atos capítulo 2, do 1 ao 8. Vemos ali a descida do Espírito Santo para ele ficar conosco aqui. Ali no Velho Testamento, era só os profetas que recebiam esta missão. Era só aqueles que foram chamados por Deus para receber. Hoje, depois do dia de Pentecostes, as coisas mudaram. Todos aqueles que abrem o coração para Deus, aqueles que se entregam verdadeiramente e querem receber a missão do Pai, Deus ali então permite que o Espírito Santo entre em nossos corações e habita em nós, e ali faz morada. Então, todos aqueles que querem receber o Espírito Santo têm essa liberdade de receber, porque é para todos nós. Basta você crer que Ele quer te encher. Basta você querer receber que Ele vai te encher. É para todos. Se você quer, clame a Ele que Ele vai habitar no seu coração. Ele já está do teu lado. Basta você querer Ele em você e Ele habitará em ti. Amém? Então, através da descida do Espírito Santo, Ele habita em nós. Além de nos dar dons, além de nós sentir a presença dEle, Ele nos dá dons espirituais, sendo eles
dom de línguas, dom de profecia, dons de maravilhas, curas, interpretação de línguas e muitos outros. São muito maravilhosos os dons que o Espírito Santo nos dá para nós fazer obras maravilhosas, expulsar todo o mal de todos os lugares. Amém? Espero que todos aprenderam um pouquinho sobre o Espírito Santo. Então nós vamos estar concluindo esta lição, né, com a conclusão aqui que vai dizer assim: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, estudar sobre pentecostalismo é estudar sobre o Espírito Santo de Deus, aprender um pouquinho sobre o Espírito Santo. Sabemos que é bem abrangente sobre o Espírito Santo. Não vamos conseguir, com 3 meses, não vamos conseguir entender tudo, mas nós vamos ficar cientes que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos, Ele está em todos nós, habita em nós. Ele conhece tudo, sabe tudo. Ele conhece todas as intenções de nossos corações. E é Ele que nos leva à salvação. Amém? Espero vocês na próxima lição. Graça e paz, e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.